Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevidancial Moraski e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimentos uniforme e movimento uniformemente variado. Bem, nessa aula de hoje nós vamos, na verdade, fazer apenas uma recapitulação, né? Nós iremos, fazer uma retomada de conteúdo, né, uma parte só conceitual sobre os dois movimentos que são bastante importantes para a física, né, e para o conteúdo, para o entendimento, na verdade, dos movimentos em si, né. São conteúdos bem básicos que a gente irá utilizar basicamente entendê-los, né, e utilizá-los basicamente lá para entendimento do movimento, né, em si, para entendimento lá na parte de dinâmica, ok? Bem, vamos lá então. Vamos entender aqui. Gente, quando a gente fala nessa questão, a gente pode, primeiro, o movimento mais simples de entender é o conhecido, o chamado, vamos apagar aqui, é o chamado movimento uniforme. O que a gente tem que falar sobre o movimento uniforme? A primeira coisa que a gente tem que falar sobre o movimento uniforme é que o movimento uniforme em si, ele basicamente fala sobre que nós vamos ter a famosa velocidade constante. Ou seja, seria uma situação em que você tem os objetos, né, o corpo em questão, ele se encontra em velocidade constante. Isso significa que ele não tem aceleração, ou seja, velocidade ela é diferente de zero e a aceleração ela é igual a zero, certo? Se você vier aqui e abrir a definição de velocidade, em que nós temos que a variação da posição, nós temos pela divisão do tempo, né, pela variação do tempo, e considerar que o tempo inicial é zero, né? Porque nós sabemos que tudo que é variação é posição final menos posição inicial, tempo final, e também nós temos tempo inicial, né? Nós vamos chegar na seguinte relação, de que velocidade é igual posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. E, consequentemente, nós vamos ter a seguinte ideia. Fazendo as marcutaias matemáticas, nós vamos chegar nessa equação aqui. S é igual a SO mais V vezes T. Essa aqui que vocês estão vendo, né, essa primeira relação aqui, é a chamada equação fundamental, melhor dizendo, equação horária, equação fundamental, equação horária da posição. Certo? Então, é a chamada equação horária da posição, a famosa equação do sorvete. Certo? Essa equação do sorvete, ela irá implicar uma análise gráfica. Então vamos analisar de uma forma gráfica. Então vamos analisar de uma forma gráfica aqui. O que nós vamos ter de forma gráfica? Primeira coisa, se você for analisar o gráfico posição pelo tempo, certo? Como a equação do sorvete, que é esse carinha aqui, né? Ele terá o S igual SO mais V vezes T. A gente percebe que ele é uma equação de primeiro grau, né? E se você observar, você deve ter estudado lá em matemática, né? Funções. Então vai perceber que esse aqui, na verdade, esse aqui é um gráfico S em função de T, né? Porque isso aqui é uma função. Então significa que nós vamos ter uma parte do y, que é esse cara, e aqui nós vamos ter a variável t.
E esses outros carinhas aqui, ó, esse e esse, eles são constantes, certo? Então nós vamos ter, na verdade, né, que nós vamos ter que esses nossos amiguinhos aqui, na realidade, eles são retas. Então eles são, na verdade, isso aqui, né? Se ele for positivo, certo? E se você tiver, por exemplo, uma coisa que seja assim, né? O que eu fiz aqui? Deixa eu apagar isso aqui, né? Se eu tiver uma coisa que seja assim, opa, certo? Desse jeitinho aqui, certo? S por T. E se eu tiver uma equação que ela é desse jeito aqui, S em função do T igual SO menos V vezes T, eu vou ter ela para baixo, certo? Que ela vai ser assim, tranquilo? Vai ser desse jeitinho aqui. E também nós vamos ter um outro gráfico bastante importante aqui para nós, que será o gráfico, olha aqui, ó, o gráfico, opa, deixa eu apagar aqui, o gráfico velocidade em função do tempo, né? E aí eu tenho uma outra definição aqui, que como esse cara é uma velocidade, ela é uma constante, eu vou ter uma coisa nesse sentido aqui. Se a velocidade for positiva, ou se eu tiver uma coisa assim, uma velocidade negativa, certo? Então nós temos isso aqui, certo? Então esse seria chamado movimento uniformemente variado, melhor dizendo, movimento chamado movimento uniforme. Então essas seriam as análises que a gente teria aqui para poder confirmar com vocês, certo, meus queridos? Então está aí, né? Seriam nossas aplicações. Bem, que aplicações que a gente teria aqui na parte de exercícios, né? Primeira coisa, o que a gente caracteriza em exercícios aqui que é muito comum? Primeiro, nos nossos exercícios. Opa. Exercícios. O que a gente tem de exercícios aqui que é bem comum, gente? Primeiro, o que a gente pode fazer aqui? Calcular a posição. É muito comum a gente calcular posição em cima das coisas aqui. Pessoal, é muito comum a gente também calcular deslocamento, certo? Calcular deslocamento através do gráfico velocidade versus tempo, certo? Então é muito comum a gente fazer esse tipo de análise ali, ok? E o pessoal pede bastante, na verdade, a gente analisar gráficos aqui. Então, essas seriam as nossas equações a utilizar. Então, perceba que a única equação que a gente tem, na verdade, na equação aqui, seria essa, né? E seria, na verdade, a definição de velocidade. Então, são as duas equações básicas que a gente tem. E aqui seriam as nossas equações, nossos gráficos aqui que são importantes. Beleza, meus queridos? Bem, vamos lá partir para a segunda parte, né? Então, nós vamos ter agora, por exemplo, aqui o nosso chamado movimento uniformemente variado, o chamado MOVE, certo? O famoso MOVE. O que nós teríamos aqui?
aqui, tá, gente? Então, na parte do movimento uniformemente variado, nós já temos a seguinte característica. Primeira coisa, a velocidade ela é diferente de zero e ela também é diferente de uma constante. Então, essa é a principal característica, certo? Aqui nós vamos perceber que a aceleração ela é diferente de zero, mas ela também, agora nesse caso, ela vai ser igual a uma constante. Essa que é a principal jogada que nós vamos ter aqui, tá? Então nós vamos ter agora um aumento, certo? Ou uma redução na velocidade. Essa que é a grande sacada da coisa. Nós vamos ter um aumento ou uma redução na velocidade da coisa aqui. Essa que é a jogada que a gente vai ter, certo? Pessoal, além dessa questão que a gente tem aqui sobre aumento ou redução de velocidade, nós vamos ter as equações em cima disso. Vamos lá. Bem, vamos partir da mesma forma como a gente fez antes. A aceleração, por definição, ela representa a variação de velocidade em função da variação do tempo. Se a gente fazer a mesma jogada que a gente fez antes, em que variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial, e o tempo é tempo final menos tempo inicial, e a gente considerar que o tempo inicial é zero, certo? Nós vamos ter a seguinte ideia, que a aceleração vai ser igual V menos VO sobre T. E fazendo as famosas chunchadinhas, vamos ter o seguinte, V vai ser igual a VO mais A vezes T, certo? Então sai o seguinte, o que acontece aqui é que daí nós vamos ter, né, essa equaçãozinha aqui que é chamada, né, o vovô ainda trabalha, né, a famosa equação aqui do vovô trabalha. Essa equaçãozinha aqui é conhecida como função horária. Opa, deixa eu dar uma melhoradinha nessa letra aqui. Função horária da velocidade, certo? É chamada função horária da velocidade. E como, da mesma forma como a gente viu antes, né, nós vamos ter as análises gráficas delas ali também. Junto com essa função horária da velocidade, nós vamos ter outras equações também. Nós vamos ter, né, fazendo aqui, não tem como mostrar para vocês o porquê da onde ela surgiu, mas nós vamos ter a chamada função horária da posição, que é conhecida como sorvetão, que é essa aqui, né, que daí ela vem em cima de um cálculo diferencial integral, para poder mostrar para vocês que vem em função de áreas, certo? Que é esse cara aqui, que é a chamada função horária da posição, certo? E quando você mistura, né, quando a gente mistura, vamos falar assim, né? Eu falo mistura, mas na verdade é um termo errado, né? Na verdade a gente combina as funções horária e as funções horárias da posição e da velocidade. Na verdade nós podemos eliminar, né, a dependência do tempo na função. Pode perceber que tanta função horária, né, pode perceber que tanto a função horária aqui da velocidade quanto da posição, ela tem a relação com o tempo, né? Então isso faz, por exemplo, que você tenha essa relação. E aí você pode eliminar misturando as duas, você vai ter a famosa equação do V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S, certo? Em que essa aqui é conhecida como equação de Torricelli.
certo? Famosa equação de Torricelli. E aí, a partir dela, a gente pode resolver algumas coisinhas aí. Então, ela é muito usada, né? Até a gente brinca bastante aqui nos cálculos, né? De que ela é bastante usada quando você aqui diz que não tem tempo, certo? Quando você não tem a dependência com o tempo. Então veja, né? Nós temos a equação de Torricelli, nós temos a função horária da posição e função horária da velocidade. Vamos fazer uma análise gráfica agora da coisa aqui, né? Vamos fazer uma análise gráfica em cima disso. Certo? Uma análise gráfica. Então, puxando a análise gráfica da coisa aqui, vamos supor que a gente tem aqui os gráficos, né? Esse cara, um gráficozinho desse cara aí também, aqui ó, coisa linda, certo? Então a gente teria, por exemplo, gráficos lineares, né? A gente poderia ter gráficos, por exemplo, agora lineares, por exemplo, de quem? A gente poderia ter gráficos, por exemplo, assim, ou gráficos assim, por exemplo, que seriam os gráficos relacionados com a chamada função horária da velocidade, que é esse aqui, né? Que a gente poderia associar, por exemplo, com esse cara, certo? Em que você teria isso aqui, até eu vou destacar, que seria isso aqui, certo? E seria esse cara aqui. Que seria quando você tem essa outra jogadinha aqui, né? Que seria essa outra jogada quando você tem o gráfico velocidade em função do tempo, velocidade em função do tempo, certo? Aí você precisa analisar essa forma aqui, certo? Tá aí, ó, coisa linda de ser resolvida, certo? Você também pode ter os outros gráficos, né? Vamos fazer os outros gráficos aqui. Os gráficos, né, que a gente já fez aqui, que seria esse cara, deixa eu fazer diferente aqui, apagar aqui. Então a gente teria, por exemplo, gráficos que são parabólicas agora, né? As famosas parábolas. Então você teria, por exemplo, parábolas para cima ou para baixo, né? Então você teria, por exemplo, aqui com aceleração positiva e aqui aceleração negativa, certo? Aqui já seria, por exemplo, a funções horárias da posição, certo? Então seriam as chamadas funções horárias da posição. Tá aí, ó, as chamadas funções horárias da posição. Em que uma coisa bastante interessante a gente observar é esse ponto aqui, ó. Eu até vou aumentar o pulo do negócio aqui, ó. Aqui e aqui, né? Esse ponto que eu pintei de preto aqui, eles são pontos que eles representam, na verdade, né? Pontos aqui que ele representa, na verdade, quando o objeto ele inverte sentido, né? Então, por exemplo, ele estaria indo a favor do eixo de origem, né? E depois ele estaria invertendo sentido. Então, que seria, por exemplo, quando há inversão
de sentido. Não é a mesma coisa aqui, ó. Aqui estaria, por exemplo, fazendo a inversão de sentido. Certo? Seria bastante comum a gente ver isso, né? Ok? E estaria aí, né? O gráfico da velocidade da equação do Torricelli a gente não trabalha muito, né? Mas ele também seria uma equação também parecida bastante com essa, porque é um termo ao quadrado, né? Ele ficaria, só para vocês poderem a gente matar a curiosidade, né? Ele seria uma coisa assim, certo? Em que ele teria, por exemplo, uma coisa mais velocidade em função, vou diminuir o traço aqui, né? Em função do ΔS, né? Então ele seria uma coisa parecida com essa assim, ó. Ela estaria relacionada dessa forma. Opa, desculpa, invertido aqui. Estaria relacionada dessa forma aqui. Ela estaria relacionada dessa forma ao quadradito. Beleza? Mas que não é muito cobrado, né? Mas o que interessa mais para nós são essas inversões aqui. Ah, e uma coisa muito importante, fazer inclusive de vermelho, né? Muito importante, sempre salientar. Muito importante. Independente se é movimento uniforme ou movimento uniformemente variado, certo? Sempre, qualquer gráfico que você tenha, certo? Dependente do gráfico que você tenha, se é de movimento uniformemente variado, certo? O gráfico velocidade em função do tempo, sempre a área que você tenha, certo? Sempre a área envolvida, sempre a área, ela é numericamente igual ao deslocamento. Sempre é isso. Então ela sempre é numericamente igual, certo? Sempre numericamente igual ao deslocamento. Então você tem que determinar a área aqui, se é quadrado, se é triângulo, se é retângulo, se é círculo e assim por diante. Beleza? Que novas ideias surjam aí com essa aula e que, né, vocês possam entender bem certinho e resolver novos exercícios aí. Tá bom, meus queridos? Abraços e até mais.